Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor, durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. E como sempre, eu te convido a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso precioso momento de oração, e também te convido a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui no Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 27. Jesus faz uma poderosa declaração acerca da sua morte e traz para nós um ensino poderoso. Então, se você puder, abra a sua Bíblia, vamos ler juntos essa palavra e receber diretamente do Senhor. Enquanto você está abrindo sua Bíblia, eu te convido a se inscrever no nosso canal, te convido a deixar o seu comentário, um pedido de oração, se você quiser. Também te convido a curtir esse vídeo e compartilhar. Todas essas ações vão fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e vai mandar esse vídeo, mostrar esse vídeo para outras pessoas. Então, vamos ao texto, vamos receber aqui a palavra. João, capítulo 12, verso 27. Jesus abre e fala sobre a sua morte. Agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Jesus recebe aqui um testemunho do Pai. São 3 momentos que dos céus vem uma voz confirmando Jesus, apresentando ele como Filho de Deus, confirmando ele como aquele que veio para cumprir esse propósito poderoso. O primeiro, quando Jesus foi batizado ali, quando João Batista estava diante dele, aquela multidão, e o Pai fala com ele: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Depois, no Monte da Transfiguração, Jesus estava ali, junto com Moisés e Elias, e a voz do céu vem dizendo: este é o meu filho, a ele ouvi. Né? Então, depois, Jesus tem esse outro momento em que Deus fala com ele diretamente. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Mas aqui Jesus também traz para nós uma palavra poderosa, porque quando você pega o Evangelho segundo João, do capítulo 12 até o final, lá no capítulo 21 de João, nós temos aqui, né, um pouquinho antes do final do 21, talvez até ali o final do capítulo 20, né? Isso. Do João de 12 até meados ali do capítulo 20, é a narrativa da última semana do Senhor. É a última semana dele aqui na terra, antes da crucificação. Então, aqui nesse momento, Jesus estava sendo interrogado por alguns gregos que vieram ter com ele. Depois você pode ler o capítulo 12 de João, né? Vai trazendo assim uma compreensão maior sobre isso. E Jesus começa a explicar, começa a falar que ele precisava passar por aquele sacrifício. E era justamente por isso que ele veio. E o texto que nós lemos aqui é um texto central de todo esse trecho aqui do capítulo 12, onde Jesus declara assim: olha, minha alma está angustiada. Ele declara: estou sofrendo. É um momento difícil, é um momento doloroso para mim. Eu estou prestes a passar pelo sacrifício da morte, e um sacrifício ali no Calvário, da cruz. Jesus sabia de que morte ele iria morrer. E ao mesmo tempo ele vai dizendo assim: será que eu vou pedir a Deus que me livre desta hora? E ele afirma: não, foi para isso que eu vim. Jesus vem para passar pelo sacrifício da cruz. Quando você continua lendo aqui o capítulo 12, Jesus continua explicando de que maneira ele iria morrer. No versículo 32 ele fala assim: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ou seja, ele já estava explicando de que tipo de morte que ele iria passar, que era a morte de cruz. E ele fala: eu vim para isso. E por que Jesus veio para morrer? Por que ele veio passar todo aquele sacrifício? Porque Deus havia estabelecido princípios. E para que Deus pudesse nos resgatar,
perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Ele mesmo, Ele tinha que cumprir os próprios princípios e exigências que Ele estabeleceu. E o princípio dele era que para que o pecado fosse perdoado, um sangue inocente precisava ser derramado. Isso é muito duro quando nós pensamos no tempo que nós estamos hoje. Nós vivemos longe dessa realidade prática, mas para as pessoas daquele tempo isso era comum, e nós, quando olhamos a palavra de Deus, nós percebemos que isso foi estabelecido por Deus e houve ali uma progressão, uma evolução na compreensão do sacrifício durante todo o Velho Testamento, que era uma sombra, era uma alegoria daquilo que de fato seria definitivo, porque os sacrifícios de animais, eles nunca foram suficientes para de fato perdoar o pecado dos homens. Sempre houve graça de Deus no meio de toda essa história, sempre houve favor de Deus no meio de tudo isso. Mas os sacrifícios de animais que aconteciam ano após ano, eles representavam esse sacrifício de Jesus. E quando Jesus vem, ele vem agora filho do homem. Jesus é o filho do homem. Ele se apresenta, ele se declara e de fato ele vem como homem. E ele cumpre todas as exigências da lei e nesse cumprimento das exigências da lei, ele nunca pecou. Passou por todas as tentações, viveu aqui na terra como um homem e foi o sacrifício perfeito por nós. Um homem que nunca pecou, que nunca falhou, ele foi sacrifício por nós. E através do sacrifício de Jesus, nós temos o perdão dos pecados. O sangue derramado de um inocente na cruz. Antes havia o sangue de bois e sangue de bezerros, sangue de ovelhas que eram derramados, mas eles nunca foram suficientes. Agora é o sangue de um homem que é derramado cruelmente naquela cruz. É difícil para nós compreendermos isso. Nós não temos dimensão do que foi esse momento para Jesus, mas a palavra diz que ele passou e o Senhor estava com ele. Mas tem um ápice de todo esse processo, quando Jesus estava ali entregando a sua alma, ele declara: Pai, por que me abandonaste? Naquele exato momento, Jesus recebia sobre ele todos os pecados da humanidade. E ele amargava a dor desse pecado. E o ápice dessa dor é o momento onde que ele se separa do Pai. Naquele ato da história, Jesus se separa do Pai, porque o Pai não contempla o pecado. Mas o sangue derramado purifica todo o pecado e o Pai o ressuscita. Maravilhoso isso. É inexplicável. E o Senhor entrega para nós a salvação, o perdão dos pecados pelos seus próprios méritos na cruz. Se aproprie dessa verdade. O Senhor já pagou o preço pelo seu pecado. Não resta sacrifícios a serem feitos. Não resta qualquer tipo de preço a ser pago. O Senhor já pagou todo o preço. E resta a nós receber graça sobre graça. Todos os dias podemos viver essa verdade. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor fez naquela cruz. Pai, o que seria de nós se não fosse o Senhor ter vindo para nos salvar? Que o teu doce Espírito faça uma aplicação dessas verdades ao coração de todo aquele que me ouve e que está comigo aqui nesse momento de oração e palavra. Que haja convencimento do pecado, da justiça e do juízo, mas, sobretudo, que haja convencimento de que há um Salvador disponível, que cumpriu tudo o que foi necessário para que nós pudéssemos ser salvos. Eu vos peço, Espírito Santo, opera isso na vida de todo aquele que está aqui comigo, e que essa palavra venha ecoar no coração e na mente de cada um, até que a revelação seja entregue por completo e a salvação se estabeleça em nome de Jesus. Amém? Tenha um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.